Oi pessoal, sejam bem-vindos aqui à nossa segunda parte do curso Bike Anjo no Trânsito, realizado aqui na cidade de Salvador. Convido a todos que não assistiram lá o início do primeiro vídeo a assistirem o primeiro vídeo, porque isso aqui é uma continuação na verdade. E para quem não viu lá o início do primeiro vídeo, eu convido novamente a, se possível, fazer o curso presencial aqui em Salvador. Porque além dessa parte teórica que a gente faz na sala de aula, a gente tem uma parte prática, onde a gente vai realmente pedalar com as pessoas na rua para ter a oportunidade de ver na prática aquilo que a gente acabou de ver na sala de aula. Tá? Dando continuidade, eu chamo a atenção para a posição dos pedais nas descidas, curvas, meio-fio, quebra-molas. Nós temos que lembrar que quando eu faço uma curva, se aquele pedal da parte de dentro da curva está muito baixo, quando eu inclino a bicicleta ele pode bater no chão, numa pedra, num passeio, na calçada, né? Se eu vou passar perto da calçada, principalmente se tem uma valeta de um córrego de água, né? Se tem um quebra-mola próximo, eu posso bater o pedal de um lado ou do outro, então tenho que tomar cuidado realmente com isso. E por incrível que pareça, muita gente cai assim mesmo, tá? O pedal é que derruba a pessoa, tem que ter cuidado. Muita gente morre de medo do freio dianteiro porque já teve alguma experiência ruim por ter utilizado da maneira errada e acabar caindo. Mas o freio dianteiro, ele é para estar bem regulado e é para ser utilizado sim. Só para dar um exemplo, na minha bicicleta, quando eu troco as pastilhas de freio, eu normalmente troco as do freio dianteiro e traseiro ao mesmo tempo, porque eu uso os dois e acaba gastando os dois ao mesmo tempo. Gente, só para dar uma ideia, o freio dianteiro ele é responsável por 70% da frenagem. Quando você usa o freio traseiro, você está com 30% só daquilo que você poderia utilizar para frear a bicicleta. O que para a bicicleta realmente é o freio dianteiro, só que ele precisa ser acionado com cuidado e um pouco depois, ou junto, né, mas ser acionado com a leveza maior do que o freio traseiro. Eu diria que a gente imprime no freio traseiro 70% a mais de força do que no freio dianteiro para que compense aí essa diferença, né, física mesmo. O freio dianteiro ele tem um poder de frenagem 70% maior. Então eu tenho que apertar mais o freio de trás e menos o da frente. Só para vocês terem uma ideia, tem uma técnica que nós utilizamos em descidas muito inclinadas, principalmente descidas que são de barro, que a bicicleta escorrega, que é travar o freio traseiro, jogar o corpo todo para trás, deixar a bicicleta arrastando realmente a roda traseira e ir controlando a velocidade da descida no freio dianteiro, apertando e soltando ele. Porque realmente quem vai fazer a bicicleta ir mais devagar numa situação dessa é o freio dianteiro. Sem ele a bicicleta não para. Mesmo a roda traseira arrastando, eu ia alcançar uma velocidade muito alta e eu ia acabar perdendo o controle da bicicleta. Então o freio dianteiro ele é muito importante sim, a gente tem que treinar. Se não sabe usar, tem que treinar. Vocês vão perceber que ele é muito seguro desde que seja utilizado da maneira correta, a maneira que eu falei. É necessário para você pedalar na rua, treinar também, olhar para trás. Por mais que você tenha um espelho retrovisor na bicicleta, às vezes o sol está batendo numa posição que o espelho não dá visibilidade, então você precisa olhar para trás. E olhar para trás é a melhor forma do motorista perceber que você está vendo ele. Depois que você faz contato visual com o motorista, a coisa muda, ele desperta para que ali na bicicleta tem uma pessoa, não é só uma bicicleta, então ele toma mais cuidado, isso é muito comum. Isso vale em qualquer situação. Se você está dentro de um carro e tem outra pessoa dentro de outro carro, às vezes aquela pessoa está buzinando ali para você de uma maneira muito agressiva, mas quando você olha no olho dela, que dá um bom dia, muda, a pessoa fica até envergonhada, dá risada e tal, porque ela percebe que o comportamento dela não é o ideal quando se trata de outro ser humano. Tá? Ela esquece às vezes que dentro do carro ela pode se sentir ali incógnita e acha que o motorista do outro carro também não existe. Então essa viradinha para trás é difícil no começo, mas precisa ser praticada e precisa ser praticada principalmente você tirando uma mão do guidão naquele lado que você vai olhar, que é muito mais fácil quando você está sem essa mão. E tem pessoas que morrem de medo, né, de pedalar com a mão só no guidão. Mas tem que praticar isso. Praticando é possível, tá, gente? Isso é muito importante quando você vai passar por um cruzamento, quando você vai fazer uma conversão, até quando você vai ter que se afastar do bordo da pista por causa de um buraco. Antes é interessante dar uma olhadinha para trás para ver se você vai poder fazer isso ou se você vai parar a bicicleta. Lembra que eu falei da importância no vídeo anterior de andar mais devagar? Às vezes você precisa parar realmente
ou de repente até pular o buraco, passar por dentro do buraco, porque tem um carro muito próximo, não vai dar tempo de fazer aquela manobra de maneira segura, então você precisa tomar uma atitude, tá? E eu diria que o mais prudente numa situação dessa é parar, nem pular o buraco, nem subir o passeio, nem se jogar na frente do carro, e sim parar, por mais chato que isso seja. Quando você anda na contramão, é necessário se colocar no lugar do motorista. Gente, se o motorista vai virar para o lado que você está vindo na contramão, ele está com a atenção voltada para o outro lado, para ver se realmente vem um outro carro, então ele não vai lhe ver. Pode acontecer um acidente, no fim o motorista pode estar sendo sincero quando ele disser, olha, eu atropelei o ciclista, mas eu não tinha visto. Ele pode realmente não estar lhe vendo. Isso é um dos maiores motivos para não se andar na contramão. Quando você passa pela calçada, na contramão, o pedestre está olhando para o outro lado também, porque ele quer atravessar a rua, ele quer entrar num ônibus, ele não vai lhe ver. Pode acontecer um acidente numa situação dessa aí, de repente até alguém descendo de um ônibus, a pessoa vai estar sempre olhando para o outro lado. Os desafios são usar câmbio, usar freio, sapatilha. Para quem quer usar sapatilha, né, no trânsito, tem que treinar essas coisas. Sair e parar sem desequilibrar. Você não pode, porque o banco está um pouco mais alto que é o correto, né? Você não consegue sentar no banco e colocar os dois pés no chão. Então tem que sair no pedal, equilibrar a bicicleta direitinho, depois sentar no banco. Não pode sair bambeando, porque em caso de trânsito isso pode representar um risco muito, muito grande mesmo. Isso tudo é para treinar, tá, gente? Pedalar quase parado, você está parando para esperar um sinal que já está quase abrindo ali, ou um carro que está parado, mas já está dando a seta que vai sair, já está com o pisca ligado ali indicando que vai sair. Então, quando você para, bota o pé no chão e tal, você precisa sair de novo do lugar, é um pouco mais incômodo. Então, muitas vezes o ciclista mais experiente prefere dar aquela segurada, vir freando, andando mais devagar até chegar pertinho ali, fica com a bicicleta quase parada e aí se o carro realmente sai, já sai pedalando. É muito mais confortável, tá? É só por uma questão de conforto mesmo, mas se você quer fazer isso, tem que treinar, não pode tentar fazer já no trânsito, na rua, correndo risco de cair. Olhar para trás, como eu tinha falado, tirar a mão do guidão para sinalizar e para apitar, para pegar a garrafinha de água também, retirar e colocar a garrafinha de água no suporte. Se você vai fazer uso da garrafa em movimento, tem que treinar antes. Passar no cantinho, né, a posição dos pedais, você tem que treinar como é que vai fazer ali, tem quebra-mola, não tem, curva. Treinar essa sequência de tirar a mão do guidão, apitar, sinalizar, olhar para trás para ver se o motorista realmente lhe viu, se tem carro perto, para você fazer a troca de lado da rua, você sair da faixa mais à direita e ir para a faixa mais à esquerda ou vice-versa, tá? Isso a gente faz numa sequência única. Tirou a mão do guidão, apitou com essa mesma mão, eu nem volto para o guidão, faço sinal e já inclino a bicicleta. Quando eu volto a mão para o guidão, eu já estou lá no meio da rua e termino de fazer esse movimento. Eu chamo a atenção para uma coisa, se eu comecei uma sequência de movimento como essa, eu tenho que estar muito seguro e tenho que ir até o fim. Por mais que o motorista lá atrás, às vezes está longe ainda, mas se desespera, começa a buzinar, eu não posso me assustar e voltar, porque eu posso, aí sim, ter um acidente. Se eu já avaliei a situação, vi que dava para ir, é melhor continuar. É menos arriscado do que tentar voltar no meio, tá? A melhor maneira de praticar na rua é seguir um ciclista mais experiente e observar a forma que ele pedala, o que ele está fazendo. Então, chamar uma pessoa que você confia, pedir para ela ir na frente e ir realmente seguindo ali e aprendendo. Quando você vai sair para pedalar, é necessário ter planejado antes o que você vai fazer. Então, dá uma olhada no tempo. É importante olhar, além se está fazendo sol e chovendo também, a velocidade do vento. Aqui em Salvador a gente tem uma orla onde venta muito. Então, se eu tenho uma rajada e essa rajada aqui na minha previsão do tempo está mais de 20 km por hora, já é um motivo suficiente para que eu não vá pela orla, porque o vento vai me incomodar, pode me derrubar se eu não tiver cuidado e vai fazer com que eu faça muito esforço para pedalar. Então eu vou por ruas mais internas, onde eu não pegue a orla da cidade para não pegar esse vento. Evitar os horários de pico, porque por mais que o trânsito esteja mais devagar porque está engarrafado, também é mais complicado, porque você vai ter que andar no meio dos carros e isso não é bom. Carro parado, ele pode estar parado ali, mas alguém abrir uma porta ou se movimentar para cruzar de faixa de maneira que você não perceba, e quando você vê está muito em cima já, ele pode ali imprensar com outro veículo do lado. Tem as motos que trafegam nos corredores entre os carros, que também representam risco para a gente. Então tem vários motivos aí para evitar o horário de pico. Se você vai de bicicleta é melhor ir mais cedo, até porque você vai ter que chegar no seu destino, passar no banheiro, limpar o suor, dar uma enxugada no suor, renovar ali o perfume, o desodorante, de repente até trocar uma camisa. Então é bom ir mais cedo realmente, para você chegar mais cedo com mais tranquilidade, ao invés de chegar num lugar que você tem que ir já em cima da hora, pingando de suor, com a roupa toda grudada no corpo, que não é legal, né?
A depender do que você vai fazer, é até ruim. Se você tem a opção de pegar uma avenida mais movimentada, como essa avenida que está em vermelho aqui, que é na orla aqui de Salvador, e você tem a opção de fazer o mesmo caminho por uma avenida, uma rua interna, uma rua secundária, é melhor sempre, para efeito de deslocamento, quando você vai fazer um deslocamento, usar as ruas secundárias. Tem quebra-mola? Ah, é chato, tem quebra-mola, mas pô, gente, pode ter certeza que onde é chato para o carro e para a moto, é mais seguro para a bicicleta. Pode ser mais chato para você também, mas é mais seguro. Então, se eu vou sair aqui desse ponto, que é o Bom Preço do Imbuí, para quem conhece aqui Salvador, e preciso chegar no centro de convenções, não é uma distância grande, é bem pertinho, eu posso fazer o caminho em azul, tá? Seguindo aí por dentro da boca do rio, passando pelo final de linha e chegando lá no meu destino com mais segurança. Então, vias secundárias tem que ter prioridade. Evitar o uso de viadutos, porque eu não tenho uma área para me distanciar do carro que está se aproximando. Se ele passar muito perto de mim, eu posso ficar muito perto do guarda-corpo. E o guarda-corpo também, o guarda-corpo da maioria dos viadutos é perigoso porque ele é baixo para a bicicleta. Então, se Deus livre guarde, acontece do ciclista cair por cima do guarda-corpo, ele vai cair do viaduto lá embaixo. Então, tem que tomar muito cuidado. Se tiver que usar o viaduto, usa o viaduto. Assume o risco, avalia esse risco, mas se você puder passar por baixo empurrando, por cima de um canteiro, passar por uma passarela de pedestre empurrando sua bicicleta, ou dependendo do horário até pedalando também, pegar outro caminho, é melhor evitar os viadutos. Da mesma forma, os túneis, que além de também ser um local onde você fica apertadinho ali no canto, tem muito túnel que não tem a passagem de pedestre ou de ciclista, ou essa passagem está comprometida, suja, em obra, não dá para passar, você corre o risco de passar pela situação e o motorista que está atrás de você passar pela mesma situação de não enxergar muito bem assim que você entra no túnel, até a visão se acostumar com um ambiente mais escuro, pode ocorrer um acidente. E você também pode estar pedalando com óculos escuros, já aconteceu comigo algumas vezes, e você não se dá conta, entra no túnel de óculos escuros que você não vai enxergar nada mesmo. E pedalando dentro do túnel, com medo já dos carros, para tirar o óculos, guardar o óculos, acaba sendo complicado e perigoso. Então, numa situação dessa, eu recomendaria só puxar o óculos um pouco para frente, tentar enxergar ali por cima do óculos e seguir viagem. Se tem que passar por dentro de um túnel, é avaliar se realmente precisa ir por ali. Se precisa, pare sua bicicleta antes, liga a iluminação traseira da bicicleta e vá. Tá? Mas podendo evitar, melhor. É avaliar nos caminhos que você vai fazer se você quer, se você tem condição, se você consegue subir as ladeiras, e se não, encontrar caminhos alternativos para que você contorne essas ladeiras, mesmo sendo caminhos mais longos, às vezes tem pessoas que preferem. Isso é uma questão de avaliar, tá, gente? Não tem nada mais correto, nada menos correto em se optar em subir ladeira ou não no percurso. É só uma questão de conforto ou condição física. Planejar antes é a chave. No momento que você termina de planejar seu roteiro, você já visualiza os riscos, vai imaginando o que vai acontecer no caminho, e depois que você já está pedalando, tem que prestar atenção no que você está fazendo naquele momento. Você não pode estar planejando o seu roteiro enquanto você pedala, porque isso lhe distrai. Quando você vê um carro, na verdade você precisa colocar o foco no motorista. Fale com ele, não fale com o carro, olhe para ele, não olhe para o carro. Sinalize, e se você pode, seja simpático, sorria, agradeça se ele lhe dá passagem, se ele espera. Não ache que é por ser obrigação dele que você precisa passar de cara amarrada, porque ele vai lhe encontrar de novo mais na frente no trânsito, e aí se você já foi simpático, ele pode ser simpático com você. Isso é uma coisa que funciona muito bem. Depois que você olha no olho de uma pessoa e sorri para ela, dá um bom dia, muda muito a forma que ela vai lhe tratar mais pra frente. Principalmente que você é estranho para ela não lhe conhece, não tem nada contra você, muito pelo contrário. Então causar uma boa impressão é muito legal, é muito seguro. Não custa nada, né, gente? Quando você está andando em grupo, tem que ter em mente que vão ter pessoas ali no grupo que vão estar fazendo o papel de guia ou de monitores, como algumas pessoas chamam, e que essas pessoas vão estar se movimentando, tem que deixar espaço para eles, né, nas laterais do grupo. Muitas vezes eles vão precisar cruzar no meio do grupo para bloquear um carro, fazer algum tipo de atividade que ele tem que passar no meio dos participantes, então não pode estar chateado por causa disso, tá? Porque o guia está lhe atrapalhando ali, entre aspas, ele na verdade não está lhe atrapalhando, ele está fazendo o trabalho dele, que é ele proteger. Né? Ele volta para a posição dele de novo. E é muito importante também para os participantes não deixarem espaço no meio do grupo, porque os carros tendem a ocupar esse espaço, o que é perigoso. No caso dessa imagem aí, o carro está simplesmente passando, o que é menos perigoso. O pior é quando tem algum carro que vai entrar lá na frente, e aí ele entra no meio do grupo dos ciclistas, fica ali trafegando junto com as bicicletas para lá na frente fazer a conversão dele à direita, por exemplo. Tá? Isso é muito perigoso. Então quem está atrás tem que avisar a pessoa que está na frente
guiando o grupo para segurar um pouco o ritmo, para que esse grupo se junte novamente. E quem está atrás precisa pedalar um pouco mais rápido para que o grupo se una, tá? Quando você está pedalando em grupo, você tem que avaliar se aquele grupo é um grupo de treino, onde você vai poder correr, ou se não. Se é um grupo de passeio, a gente tem que respeitar, tem que andar devagar, tem que segurar o freio, não tem por que estar ultrapassando as pessoas fazendo zigue-zague, pulando por cima de passeio para ultrapassar uma pessoa que está na sua frente. Porque você tem que lembrar o seguinte, tem pessoas ali que podem não ter a mesma habilidade que você tem. E o fato de você fazer um zigue-zague e passar perto dela, você pode não perceber porque você passou rápido e foi embora, mas você pode ter derrubado essa pessoa, ela pode cair por sua causa, né? E tem senhoras de idade, tem crianças, tem pessoas com animais na garupa da bicicleta, cachorrinho, um gatinho ali na cesta da bicicleta. Se é passeio, gente, é passeio, não pode confundir as coisas. Quando a gente para no semáforo ou no sinal, dependendo da cidade vai variar aí o termo, o farol, né, a depender do lugar chamam de farol também, eu recomendo sempre parar na frente dos carros. Se não tiver essa área reservada para moto e bicicleta parar na frente dos carros, parar um pouco na faixa de pedestre sim, tá? Não vai ser muito, a bicicleta não é grande, não vai ocupar a faixa de pedestre inteira, para que você tenha condição de sair antes dos carros e com isso se livrar de um problema grave que é o seguinte: ficar no ponto cego de um carro que vai fazer uma conversão depois que ele sai do sinal. E ele pode lhe atropelar nesse momento. Então sair na frente é uma questão de segurança mesmo. Isso aqui é uma foto de uma campanha do Detran do Espírito Santo, onde ele mostra dois ciclistas, tem um aqui na frente e outro lá atrás no meio dos carros, e ambos estão ocupando a via. Se o carro quiser ultrapassar, vai ter que passar para outra faixa. Tá? Isso é só, não estou dizendo que é para fazer isso o tempo inteiro, mas estou dizendo o seguinte: tem Detran em cidades, aqui em Salvador ainda não é a nossa realidade, mas tem Detrans em outras cidades, que na campanha está mostrando que o ciclista pode e deve fazer isso, é direito dele na verdade. Tá? Porque é mais seguro inclusive, porque força o carro a fazer a conversão não apertando ele no cantinho, ou melhor, a ultrapassagem não apertando ele no cantinho, e sim passando para outra faixa. A gente não discute no trânsito, gente. Por mais que o sangue suba, por mais que você esteja na razão, quando eu digo que a gente não discute no trânsito, não estou dizendo que ninguém é proibido de discutir, mas se você pensa em segurança, você não discute no trânsito, porque a bicicleta é muito frágil perto de outros veículos e no momento de descontrole o motorista mata o ciclista mesmo, e depois ele vai dizer que se arrependeu, ele pode estar até sendo sincero, mas quem morreu é quem perdeu a vida. Isso é uma foto de um vídeo que está no YouTube, vocês podem pegar o link aí e dar uma olhada, onde o ciclista está andando muito devagar na frente do ônibus, provavelmente eles estão discutindo, brigando por alguma coisa que aconteceu atrás, no vídeo não mostra, e o motorista de ônibus acaba dando um toquinho na roda traseira da bicicleta dele e acontece isso aí, tá? A roda traseira desmonta. Vocês vão ver no vídeo que não é um atropelamento, é um toque muito leve no pneu traseiro que faz isso. A bicicleta é muito frágil, o ciclista é muito frágil e os carros são muito pesados, tá? Tem que ter muito cuidado, tem que pensar duas vezes antes do sangue subir. E uma recomendação prática: se o sangue subiu e você tem que dizer alguma coisa pro motorista, você não vai se conter, você vê que vai ter que dizer alguma coisa para ele, o motorista parou no sinal lá na frente, mas ele acabou de dar uma fina, você está morrendo de raiva, chegue perto dele, dê um bom dia, tente ser simpático, por mais difícil que seja naquele momento, e diga para ele aquilo que normalmente não ofende o motorista. Amigo, em cima da bicicleta tem uma vida, por favor, tome cuidado. Eu já falei isso muitas vezes quando eu não consegui me conter, e eu percebi que isso é uma coisa que não ofende os motoristas, muito pelo contrário, faz eles pensarem e refletirem mais pra frente. Eles normalmente têm um comportamento diferente daqueles que eles tiveram antes. Alguns até pedem desculpa e dizem: não vi, não fiz nada, mas eu sei que ele sabe que ele fez. Então isso é uma coisa que eu recomendo inclusive que não se faça, mas se tiver que se dizer alguma coisa, eu recomendaria dizer isso que eu acabei de falar. Se eu me deparo com um ciclista que está na contramão, eu tenho que pensar no seguinte: se meu foco é segurança, eu não posso estar impondo a minha vontade porque eu estou certo, eu estou na mão, ele está na contramão. Não adianta nada discutir com o ciclista que está vindo na minha direção. A recomendação, na verdade, são duas recomendações. A primeira é: ou você para a bicicleta e deixa ele decidir por onde ele vai passar, se você está inseguro, ou se você tem segurança que tem espaço suficiente para os dois passarem, indique o lado que ele deve passar e seja firme. E se você tem alguma dúvida que isso vai gerar algum conflito, porque você pode indicar um lado e ele querer ir pelo outro, faça como a gente faz com a criança, quando ela quer um brinquedo e está chorando. Quando a gente quer se livrar do problema, não estou dizendo que isso é certo do ponto de vista educacional não, tá gente? Mas a gente faz o seguinte: a gente dá o brinquedo e a criança para de chorar, não é isso? Então no momento que eu estou aqui preocupado com minha vida no trânsito, eu não vou ficar pensando se está certo ou errado do ponto de vista educacional não. O ciclista está vindo de lá para cá, tem espaço suficiente, eu olho para trás, vejo que eu posso ir um pouco mais para o meio da rua, vou para o meio da rua, apito, sinalizo, passo pelo canto, eu sei o que ele quer, isso, ele quer passar pelo canto.
Então muitas vezes o ciclista vai até passar meio constrangido ali, agradecer e ir embora. Ele já percebeu que ele atrapalhou, então não é o momento de discutir mais ali, tá? Fora da bicicleta você pode tentar convencer o cara, mas em cima da bicicleta não é o ideal. Quando o trânsito está parado, tem que tomar cuidado porque os carros podem fechar a sua passagem. Você pode estar indo tranquilo pelo canto da via e um carro fechar a sua passagem também. E tem que ter cuidado com as motos que estão nos corredores, porque se você vai passar de um corredor entre os carros para outro corredor entre os carros, você pode se deparar com uma moto vindo e você pode, né, ficar na frente dela e de repente ter um acidente. Em algumas situações, você precisa fazer, na verdade não quer fazer a conversão num cruzamento, você quer passar reto nesse cruzamento, só que tem muito carro entrando naquela rua à direita e você fica inseguro porque você está ali no cantinho e se você vai passar direto, esses carros podem entrar na rua e lhe empurrarem para dentro ou de repente se baterem com você. Se a rua permitir, o movimento não for muito grande, antes você faz em vez de tentar fazer a passagem dessa forma, que é perigosa, você faz a mudança de lado da via e vai pelo bordo esquerdo da pista e lá na frente você volta de novo para o bordo direito, que é a via mais segura, a via que tem um movimento mais tranquilo de carros, os carros andam mais devagar, né? Isso é uma forma. E o que eu vou falar agora pode parecer mais perigoso, mas não é. Já fiz muito isso na prática, já orientei muitas pessoas a fazerem e me dão um feedback sempre positivo. Numa via de trânsito mais pesado, que não dá para você atravessar 5 pistas para lá para o outro lado, é você, ao invés de ir lá pelo cantinho, passar pela via, vamos dizer assim, oficial da pista, mais à esquerda, e não utilizar aquela via que não é mais da pista. Não sei se vocês sabem, mas aquela via onde está o carro preto ali toda à direita, ela não é mais uma via dessa avenida que eu estou aqui. Ela já é uma pista de desaceleração para quem vai entrar. Então, na verdade, eu não vou ali pelo cantinho, eu vou por aqui sinalizando bastante, tomando cuidado de olhar para os carros, ver se alguém me viu, confirmar visualmente se a pessoa diminuiu a velocidade do carro, e assim eu vou passando por aí. Com isso você também se torna mais visível para o carro que vem atrás. Você lá no cantinho é mais difícil de ser visto. Experimentem para depois vocês avaliarem, tá? Isso é muito mais seguro. E se você estiver inseguro para fazer isso, gente, isso é uma se é uma avenida de muito movimento, os carros andam muito rápido, 80 por hora, mais de 80, tem muitas pistas, as faixas são apertadas como essa aqui. Você vai parar realmente a bicicleta e cruzar empurrando, entrando um pouco aí no cruzamento, parando a bicicleta, cruza empurrando, o que é chato pra caramba e tudo mais, mas assim, é a nossa vida, então não vamos fazer economia de alguns segundos, né? Da mesma forma que a gente pede pro motorista, meu amigo, espere um pouco, são alguns segundos só para você poder entrar, deixa eu passar primeiro, a gente também pode dar alguns segundos para nossa vida. Quando o ônibus não está encostadinho lá no ponto, às vezes a gente tem a tendência de querer passar por esse lado, mas tem que ter cuidado porque a porta pode abrir, pode descer alguém. Então o ideal é não passar por esse lado, ou esperar atrás do ônibus, ou se for possível passar pelo outro lado, tomando cuidado de sinalizar, porque você vai estar passando pelo meio dos carros, pelo meio do trânsito. Se a gente está numa área de circulação de pedestre, como passarela, calçada, faixa de pedestre e contramão, pelo código eu tenho que empurrar a bicicleta. O correto é esse. Mas, gente, na prática, eu faço o que não é correto também, quando na verdade minha vida está em risco. Se eu vou passar por um local, uma passarela de pedestre, por exemplo, de noite, está deserta, e eu vejo que empurrando a bicicleta eu vou demorar muito mais para passar, e se alguém quiser me atacar ali em cima, tomar a bicicleta vai ser muito mais fácil, eu passo pedalando mesmo. Se eu preciso passar num passeio ou na contramão, porque a cidade não me oferece uma infraestrutura que me permita ir pelo lugar correto, eu vou passar por ali pedalando. Eu só tenho que tomar cuidado de lembrar que tem pedestre ali, eu não posso colocar a vida de risco em ninguém, e eu não devo estar pedindo para ninguém sair da frente com agressividade, porque aquela área é deles. Então, se eu estou pedalando por cima de um passeio e tem um casal andando e não tem espaço para eu passar, eu vou esperar até que eles me vejam, me deem passagem espontaneamente. Não vou ficar gritando, buzinando, fazendo nada para que eles saiam da frente, porque na verdade aquela área é para eles, né? Então eu tenho que ter habilidade, inclusive, para pedalar devagar. Se eu quiser fazer isso, eu tenho que pedalar devagar. A contramão às vezes é inevitável. Se for possível evitar, mas se for inevitável, lembrar também que a gente está na contramão, que o risco é maior, tomar cuidado se tiver um pedestre que não está me vendo, parar a bicicleta realmente, esperar ele atravessar a rua, porque ele não vai estar vendo ali. Não adianta ficar chamando, gritando, que ele não vai olhar, ele está prestando atenção nos carros que vêm porque ele quer atravessar a rua. Se tem um carro que está vindo muito para cima de mim na contramão, eu
paro a bicicleta e subo o passeio, porque eu não vou arriscar minha vida de forma alguma. Aquele carro pode estar justamente fazendo isso para me tirar da rua, tá me dizendo, porra, você tá no meio da rua e na contramão. Por mais errado que ele esteja, porque ele tem que lembrar que tem uma vida em cima da bicicleta, eu não vou me arriscar, eu vou subir no passeio sim. Eu tenho que pensar só que fazendo essas coisas aí, andando, pedalando na passarela, na calçada, na faixa de pedestre ou na contramão, eu me comporto como se eu estivesse na casa de estranhos. Como é que eu faço na casa de estranhos? Eu vou abrindo as panelas, comendo o que tem dentro, abrindo a geladeira? Não, eu vou fazendo as coisas com cuidado, com mais cautela. Bom, gente, com isso a gente vai finalizar a segunda parte e última da apresentação. Claro que numa sala de aula esse conteúdo acaba rendendo mais, porque tem dúvidas, a gente vai esclarecendo. E tem um contexto aqui no final dessa apresentação que está mais direcionado para situações aqui de Salvador. Então eu não vou estar abordando isso, porque pode ter pessoas de fora de Salvador, né, que está vendo, mas é basicamente o seguinte: visualizar o risco antes que ele chegue. Se eu preciso usar um viaduto que está a 4 faixas de distância numa via movimentada, eu vou pegar outro caminho, gente, porque eu não vou me arriscar me jogando na frente dos carros em 4 faixas para subir um viaduto ainda. Então é esse tipo de coisa que a gente vai passando aqui nos próximos slides, só que contextualizando, falando de locais aqui em Salvador realmente, onde existem os riscos e como seriam as alternativas. Tá? Então, na sua cidade, no seu caminho, no seu dia a dia, é já ir percebendo esses riscos e sabendo que você pode ter alternativas, como dar uma contramão, passar por cima de um canteiro, passar por cima de uma passarela de pedestre, fazer um caminho mais longo, sempre que possível seguir o código de trânsito, mas às vezes para você se proteger de uma situação onde a infraestrutura da cidade não permite que você utilize a via correta com segurança, é pensar em alternativas, tá? Então espero que vocês tenham gostado, fico muito feliz de estar dividindo esse conhecimento com vocês. Reitero o convite que eu já fiz no início de cada vídeo desse, para que vocês venham assistir a aula prática com a gente. Se vocês já tiverem assistido o vídeo, podem vir, uma boa, não tem problema. E se vocês tiverem um tempinho a mais, assistir a aula teórica, vendo esse conteúdo de novo, mas de uma maneira mais interativa, para depois a gente fazer a aula prática. Para saber quando e onde vão acontecer os treinamentos, entra no Facebook, acessa o grupo Bike Anjo Salvador e vai lá nos eventos. Sempre que tem evento desse tipo, a gente faz de 2 em 2 meses eventos dessa natureza, que são divididos em 2 momentos, a aula teórica e a aula prática. Vão ter lá 2 eventos, né? Bike Anjo no Trânsito, aula teórica, e Bike Anjo no Trânsito, aula prática. E se você não estiver vendo lá a atividade já marcada e quiser perguntar, manda uma mensagem ou posta lá no grupo que a gente responde, tá? Então, gente, um abraço a todos, muito obrigado pelo tempo de vocês, espero ter sido útil. Tchau, tchau.